Olá, gente, boa tarde, mais um dia aqui com vocês, é um prazer estar aqui. Hoje a gente está recebendo Bruna Franco do canal E Agora Bruninha, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alimentação, que é a dor de muito pai, de muita mãe, de muita avó, que ajuda na criação dos filhos também, dos netos. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer com que os nossos filhos se alimentem de forma saudável. E hoje a gente vai estar aqui com Bruninha, que é especialista, né, nutricionista, trabalha com essa área infantil e vai poder estar tirando algumas dúvidas e ajudando a gente um pouquinho nesse processo. E a grande pergunta é o que fazer quando há dificuldade alimentar? Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo bem, pessoal? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a dificuldade alimentar ela tem uma causa. Então, a sensibilidade do pai e da mãe em procurar saber que causa é essa vai facilitar no processo. Tá? Porque a gente precisa entender a causa para agir exatamente na causa. Então, se for uma dor, por exemplo, tem que levar para um especialista. Se for um problema comportamental mesmo da criança, algum trauma que ela passou, ou se é falta de apetite, né? Se ela está comendo muito em horários que não são legais, né? Ou se a família não está realmente investindo tempo na educação nutricional daquela criança, comprando alimentos saudáveis, se alimentando junto com essa criança em volta da mesa, né? Então, entendendo a causa, aí os pais vão conseguir atuar, né? Então, toda criança com dificuldade alimentar tem uma causa, não é uma birra e nem uma frescura, tem uma causa. Então, primeiro de tudo, descobrir a causa para poder atuar nela. Então, nesse caso, a gente precisaria levar, a criança está com dificuldade alimentar, a gente levaria ele para algum profissional para avaliar, ou existem alguns sinais em que a gente pode conseguir enxergar de forma mais prática, que a gente precisaria levar ele para algum profissional, ou que de repente a gente precisa reorganizar a rotina de casa? Eu acho que primeiro é tentar com condutas em casa, antes de encaminhar para um profissional. Óbvio que se for uma coisa assim, uma dor, a criança não consegue engolir, ela está vomitando, ela está com diarreia, ela está com algum desconforto, a comida causa algum desconforto a ela, precisa procurar um especialista, tá? Mas se de repente é uma criança que a mãe percebe ou o pai percebe que não tem prazer em comer ou tem um comportamento muito rígido, né? Enfim, vai estar se afastando cada vez mais dos alimentos, eu acho que vale a pena sentar com essa criança no horário da refeição, conversar sobre os alimentos, comer esses alimentos para ser exemplo, né? E tentar, de repente, estabelecer metas com essa criança, né? Existe uma tabelinha que a gente pode fazer, tabelinha de recompensas, de atividades que envolvem a criança no processo da alimentação. Porque, veja, a criança não sabe o que é uma comida, que ela nasceu na terra, que a gente comprou, que a gente cozinhou. Conhecer a criança, chamar a criança para conhecer o caminho, né, desse alimento até o prato, desperta o interesse na criança. E criança gosta de comer, criança é curiosa. A gente, inclusive, assim, lá na escola a gente trabalha dessa forma, né, fazendo com a questão da horta. Então você pode fazer isso em casa, já é super, né, prático e fácil. Então você plantar alguma coisa com ela, depois você colher, depois vocês, às vezes podem comer cru, às vezes cozinhar, né, fazer alguns pratos. E lá sempre dá certo esse estímulo, né, porque ela vê e ela quer provar no final das contas o resultado de todo aquele trabalho, né, que combinou nessa atitude. Realmente é algo bem, que tem realmente algo bem positivo, né, no final das contas. Me diz outra coisa, Bruninha, em relação à questão, dessa questão dos lanches, tu falou rapidamente no início. Tem muita criança que passa o dia lanchando e às vezes chega na hora da refeição sem apetite. Isso. Exato. A maioria desses lanchinhos, né, biscoitos, bolinhos, suquinhos de caixa, coisas muito açucaradas, elas têm muitas calorias. Então, elas vão tirar o apetite da criança. Então, assim, por exemplo, o meu filho, quando ele passou a estudar de manhã, ele começou a perder o apetite na hora do almoço. Então, eu tive que reduzir um pouquinho a quantidade de lanche que eu estava enviando para ele na escola, para que na hora do almoço ele tivesse um pouco mais de apetite. E reduzir também um pouquinho o café da manhã, né? Quando essas crianças ficam comendo balinha, chiclete, pirulito, coisas fora de hora, isso vai tirar o apetite da criança. E lembra que a criança ela tem um estômago bem menor que o de um adulto. Então ela tem uma necessidade de alimentos menor também, dependendo da faixa etária. Então esses alimentos muito calóricos, eles vão com certeza tirar o apetite da criança e ela não vai ter prazer em comer. E são campeões nessas férias, né? Eu tô ouvindo falar de uma mãe que estava bem estressada porque o filho não estava comendo agora nas férias. E às vezes é isso, uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, totalmente. Né? E aí enche falta de rotina que entra nas férias, Isso. né? Essa questão de rotina é bem importante, né? Não só para as férias, mas de forma geral.
geral, Exato. a criança ter tempo para tudo e ter um momento certo de lanchar e de almoçar, por exemplo, jantar. Isso, exatamente. Nas férias a gente não pode perder a mão dos nossos filhos, né? A gente sabe que férias, claro, a gente tem exceções, a gente não vive só de exceções, mas a gente tem as nossas exceções. Mas horário para dormir é uma coisa muito importante no desenvolvimento infantil, principalmente os mais novinhos. A gente tem que respeitar. Os lanches precisam ser saudáveis, então existe um planejamento que qualquer mamãe e papai pode fazer semanal. Coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele vai lanchar isso de manhã e isso à tarde, na hora do almoço vai ter mais ou menos isso. E mesmo que esse papai e essa mamãe trabalhem durante o dia, deixa essa responsabilidade para os funcionários executarem em casa, né? Ou então matricular numa escola de repente que tem lanches saudáveis. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Hoje em dia, graças a Deus, acredito também, né? A Ecoprime tem um cardápio bem saudável. Escolher isso também como um ponto para definir a escola da criança vai fazer toda a diferença no processo. E rotina, refeições em volta da mesa, tudo isso é muito importante na criança. É verdade. E fica até a dica para as férias de quem está em casa e está podendo curtir as férias com o filho, de cozinhar esses lanchinhos com os filhos, né? Muito legal. Exatamente. Um salgadinho, um bolinho, né? Não, toda criança com dificuldade alimentar, às vezes ela não consegue comer aquele alimento, ela realmente não consegue, ela tem um problema. Mas ela vai adorar esse momento e isso vai afastando ou aproximando a criança desse alimento. Existe uma escadinha da aceitação alimentar. Então, primeiro começa com conviver com o alimento, depois tocar no alimento, depois cheirar o alimento, depois lamber esse alimento. Então, a cada vez que a gente vai expondo a criança aos alimentos, a gente está aproximando ela também desse alimento, tá? Importante ressaltar que televisão e brinquedos na hora da refeição não é legal. Isso é algo bem importante, porque é bem comum, né? Não só essa questão de televisão, de tablet, como às vezes também de a criança não querer sentar na mesa e aí ficar correndo pela casa e a mãe correndo atrás, ou a babá correndo atrás. Exatamente. Né? Colocando como é que deve ser, explica aí, essa questão da rotina na hora da refeição. Joia, sempre ensinar a criança que a comida é à mesa, sentado, e que tem hora para começar e hora para terminar. Tá? Então nada daquelas crianças 2 horas para terminar o prato, não. Se ela não terminar o pratinho, é legal comprar um timer de cozinha, sabe? Esses timers de cozinha. Nunca pensei coloca num tempo máximo de uns 40 minutos, coloca na mesa e aí, olha, quando tocar o timer, já tá na hora de dizer tchau pro pratinho. E a criança leva pra pia ou tira. Independente do que tiver comido ou não. Independente do que tiver comido ou não, no início, para estabelecer essa rotina dela, entender que pra tudo tem horário e pra tudo tem regra. Criança novinha que tá descobrindo muito, ela vai querer naturalmente sair bastante da cadeira e a gente pode deixar ela sair da cadeira, mas se ela quiser comer, ela vai ter que subir, sentar, pra gente ir ensinando e condicionando esse bebezinho que começou a andar a sentar na cadeira para poder comer e sai. Nada de ficar correndo atrás da criança com a comida na mão. Isso não é saudável e não cria essa disciplina. E a gente precisa disciplinar nossos filhos. Perfeito. E além disso, algo que eu li no estudo que eu acredito que seja bem importante, é a questão do exemplo dos pais. Né? Às vezes, existe um estudo, eu estava lendo recentemente, um estudo que falava que muitas das crianças, elas comem sozinhas, às vezes até acompanhada por um adulto, mas a alimentação ela é feita sozinha. E isso não ajuda muito no processo, de jeito nenhum, não ajuda. Primeiro porque quando ela come sozinha, às vezes ela está se distraindo com a TV. Segunda coisa, ela não está convivendo, e a hora da refeição é uma hora tão importante de convivência, de prazer, né, de família. A família é a base de tudo, né? Então a gente precisa conviver com as pessoas. A hora da refeição tem que ser agradável e é a hora da criança aprender por observação. Então ela vai estar observando o pai e a mãe comendo um alface, comendo um brócolis, comendo um peixe, uma carne, um feijão, qualquer que sejam os alimentos. Então a criança aprende muito mais com o que ela vê do que com o que a gente fala. E mais cedo ou mais tarde a criança vai começar a notar se o seu discurso é diferente da sua fala. É verdade. Inclusive tem alguns pais, eu me coloco no meio, logo no comecinho, que eu fazia um alimento, uma comida pra mim e para o meu marido e outro para eles, né? Porque às vezes eu fazia iame pra gente e fazia macarrão pra eles. Isso. E aí eu comecei, depois caiu a ficha, né? Até quando eles começaram a estudar, e aí veio no diário que eles tinham comido iame na escola. Eu falei, como assim? Eles não gostam de iame? Tá né? vendo? E aí eu fiquei parando pra pensar, meu Deus, vê o que é que eu tô fazendo. Isso, né? Com os meus filhos, eu sei o quanto é saudável o iame, por isso que eu opto por ele pra mim. Isso. E eu tô deixando de oferecer ao meu filho o melhor dessa terra, né? E também outros alimentos que você e talvez o papai deles
não consumo, a gente tem que oferecer porque a criança precisa conhecer aquele alimento. Pode ser que ela goste, né? Meu filho ama cuscuz, eu detesto cuscuz, mas eu faço cuscuz pra ele. Entendeu? Assim, então a gente precisa ofertar todos os alimentos para a criança, né? Essa recomendação de fazer a comida separada é mais ou menos até 1 ano de vida, porque a gente não pode adicionar sal na comidinha da criança. Depois, a criança quer ser parecido com o papai e com a mamãe, ela quer comer com um talher de inox, ela quer tomar bebida em copo normal, ela quer comer o que o papai e a mamãe estão comendo. Então a alimentação da casa precisa estar condizente com a alimentação infantil. Isso, todo mundo comendo a mesma coisa, exatamente, né? Sentando junto na mesa, sem televisão, sem celular. Isso. Gente, esse tempo que a gente vive agora, né? O tempo todo com celular, WhatsApp, mídias sociais. Não, zero. Né? Coloca assim no cantinho, coloca modo avião, assim, naquele momento da refeição, né? Pra que a gente tenha esse momento. Inclusive, um estudo recentemente, lendo também, que falava, aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que essa questão de crianças que sentam na mesa para comer junto com a família tem uma incidência menor na juventude de violência e uso de drogas. Totalmente. Né? E é o momento que a gente tem de comunhão, de estar junto, de estar sabendo como é que foi na escola, como é que foi no trabalho. Exatamente. Né? E de estar esse momento realmente de a gente poder conversar, que hoje a gente tem tido cada vez menos, né? Isso, esse espaço dentro das nossas casas. A Bíblia mesma mostra, né? Como a mesa é importante para a comunhão. A mesa é o coração de uma casa. Eu acho que tudo que acontece em volta da mesa cria laços mais firmes, né? Tem um ditado que você precisa, para conhecer alguém, precisa comer 1 quilo de sal com a pessoa. Você tem que se sentar com ela para comer, né? Jesus se sentava com os seus discípulos em volta da mesa para partilhar as histórias mais importantes, né? Que ele gostaria de deixar e as lições. Então, a gente está perdendo a mesa. Eu já fui em casas que não tinham mesa. Tá? Então, assim, a primeira coisa, a recomendação nutricional que eu falei assim, vamos comprar uma mesa? Mesmo que seja de plástico, eu já fui nessa casa que não tinha mesa. E as crianças comiam cada uma num lugar. Então, assim, a criança quer comunhão, mais do que tudo, ela quer presença, né? E qualidade de tempo com esses pais. Então, na hora da refeição, 0 celular, conversar sobre o dia, não precisa só ficar forçando a criança a comer ou falar só sobre alimentação, porque a criança que tem dificuldade de alimentar sofre isso às vezes. A hora da refeição é uma hora desagradável, porque a mãe só fica assim, ai, não vai comer isso, ai, não vai não sei o quê. Ah, não, então vamos dosar, né? Vamos conversar em outros momentos sobre a refeição e deixar a mesa ser um ambiente prazeroso, que a gente vai conversar, que a gente vai rir e que ela vai estar aprendendo apenas observando você comer. Quantas coisas eu estava comendo que meu filho não gostava, por exemplo, o pimentão amarelo, ele não gostava. E aí um dia eu peguei, fatiei vários, fiquei comendo assim um snack, como quem não quer nada, eu queria incentivá-lo. Ele ficou curioso, pediu para provar, provou e disse que gostou. Então, só por ele ver, eu não pedi para ele provar. A gente não deve nem pedir, a gente deve incentivar com as nossas atitudes, é a melhor coisa que tem. Perfeito. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda pra gente, que a gente vai estar respondendo. Ainda não temos, né, estamos já quase no finalzinho do nosso tempo, mas se tiver alguma coisa... Pode mandar, com certeza. Temos uma perguntinha aqui. Mas mesmo depois de seguir essas dicas, meu filho continuar com essa dificuldade alimentar, o que é que eu devo fazer? Bom, aí eu acho que é interessante, depois de várias mudanças em casa, a criança continuar com dificuldade alimentar. Muito possivelmente ela não vai sair dessa dificuldade alimentar sem ajuda profissional, tá? Então, você pode procurar uma nutricionista infantil, pode procurar um pediatra que seja um pouco mais atualizado e que entenda um pouco disso, pode procurar uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, às vezes uma psicóloga, né? Então, são profissionais que geralmente sabem lidar com a dificuldade alimentar. A avaliação de um deles, por exemplo, alguns pacientes chegam para mim e eu falo, olha, a gente vai fazer algumas coisas nutricionais aqui, né? Eu ajeito a criança nutricionalmente falando, às vezes usando suplementos, porque tem criança que realmente não come quase nada. E eu falo, mas você vai fazer terapia com uma fono, terapia com uma terapeuta ocupacional, dependendo do caso. Depois você vai voltar para mim, à medida que essa aceitação alimentar for aumentando, né? Então a aceitação alimentar é trabalhada em terapia, né? Com fono, com terapeuta ocupacional ou com psicólogo. Vai depender do caso, da raiz. Mas qualquer um desses profissionais vai conseguir identificar talvez qual seria o problema e vai encaminhar para o profissional correto. Os estudos mostram que metade das crianças com dificuldade alimentar não diminuem a dificuldade alimentar com o tempo. É mesmo? Né? Então elas vão precisar de uma ajuda profissional, externa, né? de uma ajuda externa sim, certo? Perfeito. Ok, eu acho que pra gente finalizar, quais ficariam assim as últimas dicas? Assim, relembrar aí, a gente conversou sobre muitas coisas, foram muitas dicas, muitas instruções, mas
O que é que tu acha, assim, que é mais importante dentro desse processo pra gente fechar aí a live de hoje? Diminuir a ansiedade, respirar, esperar o tempo da criança, ofertar um alimento por vez, sabendo que ele vai recusar várias vezes, mas não punir, né? Não obrigar e esperar o tempo da criança, sem mostrar que o fato dela não comer te afeta demais, não ir para agressividade excessiva. Eu vejo muita gente querendo melhorar a dificuldade alimentar da criança sendo extremamente agressivo. E esse não é o caminho. Então, baixa ansiedade, ela é só uma criança, ela tem muitos anos ainda para aprender tantas coisas. Nós estamos aprendendo ainda a se alimentar corretamente. Então, a criança precisa de um tempo e de muito apoio e afeto. É a base de tudo. Depois vêm as outras condutas. Perfeita. Bruninha, muito obrigada. Imagina, por hoje. foi um prazer. Aprendi um bocado aqui. Obrigada. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Foi muito legal. Espero que vocês tenham aprendido também muito e consigam colocar em prática algumas dessas instruções em casa. Se você ainda não segue o nosso canal, segue e já marca na agenda. Se você ainda não marcou, marca lá. Na próxima quarta-feira, às 12h07, estaremos juntos novamente. Beijão, tchau.